Manhã na Rio. Entrevista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial terá pelo menos uma vez na vida algum tipo de problema com a lombalgia aguda. Vale lembrar que recentemente a cantora Ludmilla teve que ser internada às pressas numa cidade chamada Cruzeiro, no interior de São Paulo, em decorrência deste problema. E para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o neurocirurgião Dr. Alexandre Elias. Doutor Alexandre, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Cláudio, bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Manhã na Rio. Obrigado, doutor, por, a partir de agora, compartilhar com todos nós os seus conhecimentos. Doutor Alexandre, conte um pouco para a gente o que é a lombalgia aguda e quais as principais causas deste problema. A lombalgia aguda, diferente da lombalgia crônica, é uma situação extremamente benigna. Como é que é o quadro? O indivíduo não sente nada, ele não é um indivíduo que tem dor crônica. Olha, eu sempre tenho dor na coluna. Não. É aquele indivíduo que fala, olha, eu levo uma vida normal, minha coluna ela não me atrapalha. Mas às vezes, em algum movimento errado, em algum esforço um pouco mais exagerado, ele pode agudamente, ou seja, de uma hora para outra, desenvolver uma forte dor na região lombar. A região lombar é aquela entre a última costela e os glúteos. E isso dá uma dor extremamente forte inicialmente e que na maioria das vezes é autolimitante. O que é isso? Melhora com ou sem remédio. Mas a gente dá remédio para que o indivíduo sinta-se melhor de uma forma mais rápida. Mas normalmente a lombalgia aguda, quando não tem nenhum fator de alarme, por exemplo, o indivíduo não tem uma dor que vai para a perna, o que me faria pensar que ele poderia ter uma compressão da raiz nervosa por uma hérnia de disco. Ele não tem histórico de trauma, ele não caiu de nenhum lugar. Ele foi abaixar para pegar alguma coisa, ele virou para fazer alguma coisa no escritório e teve essa dor. Então, quando você não tem nenhum sinal de alerta, e tem alguns outros, olha, eu não venho emagrecendo para eu pensar que a pessoa pode ter um tumor. Essa dor não é acompanhada de uma febre para pensar que pode ter uma infecção na coluna. Ou seja, o indivíduo ele estava bem, desenvolveu uma brutal lombalgia, sem uma dor forte que vá para a perna, sem nenhum desses sinais de alarme. É uma situação extremamente benigna, porque neurologicamente, se você examina e ele está normal, em tese, você não precisa nem pedir exame, dá remédio que ele vai ficar progressivamente melhor. Uma coisa importante é você avisar o paciente que essa dor não vai melhorar de um dia para o outro, mesmo com os remédios. Ela pode demorar semanas para zerar, mas como é que eu sei se eu estou indo bem? A cada semana eu estou melhor? Quer dizer que o meu quadro está evoluindo bem. O comum, então, normalmente é algum mau jeito, algum movimento errado que a pessoa faz. Isso é muito comum, a gente... no dia a dia, essa vida cotidiana, você acaba fazendo movimentos não ergonômicos, ou seja, eu abaixo sem dobrar as pernas, eu estou olhando reto, eu quero virar o tronco para o lado e deixo o pé olhando para frente. Então, esses movimentos errados é que causam normalmente uma lombalgia aguda. Muito bem. Existe, doutor, alguma forma de prevenção para esse problema? E lhe pergunto também, doutor Alexandre, qual a relação entre a lombalgia e a hérnia de disco, por exemplo? A prevenção, ela existe. Por exemplo, como a gente sabe que a maioria dos casos é por problema postural, se você fizer um programa de RPG, uma reeducação postural global, você vai fortalecer a musculatura em volta da coluna, ou seja, eu vou ter uma chance menor de machucar essa coluna num movimento errado. E na reeducação postural global, no RPG, você aprende as posturas corretas. Como eu abaixo, como eu levanto, como eu escovo o dente, como eu saio da cama, como eu deito. Uma série de coisas para o seu dia a dia, que são as atividades de vida diária. Quando você aprende tudo isso e tem uma musculatura melhor, a chance de você se machucar num movimento errado e de desenvolver uma nova crise de lombalgia aguda, certamente ela diminui. Então a prevenção se faz através disso. Com relação à hérnia de disco, aí é um capítulo um pouco diferente. Por exemplo, normalmente as hérnias de disco elas vão aparecendo lenta e progressivamente. Todo ser humano, à medida que a coluna vai envelhecendo, você vai tendo hérnias de disco aparecendo. Isso não significa doença se não der sintoma.
Então, por exemplo, o indivíduo tem lá 3 hérnias de disco. E a hérnia de disco, tradicionalmente, o que ela pode dar de sintoma? Ou uma dor lombar crônica, ou uma dor que vai para a perna muito forte, que é aquela dor do ciático. Então o indivíduo ele tem 3 hérnias de disco que ele nem sabe que ele tem, mas ele teve um quadro de lombalgia aguda, sem nenhum daqueles fatores de alarme que a gente se referiu antes. Se ele fizer uma ressonância, eu vou dizer para ele o seguinte: o seu tratamento é o mesmo, porque as suas hérnias, em tese, não estão causando nenhum sintoma, a não ser que essa dor ela cronifique. Então, tem que tomar muito cuidado com o achado da ressonância, porque muitas vezes ele pode não estar envolvido com o quadro clínico da lombalgia aguda. E normalmente ele não está. Então, hérnia todo mundo tem. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório: doutor, minha vida acabou, me falaram que nunca mais posso fazer exercício, que eu tenho 5 hérnias. Mas calma, teve uma lombalgia aguda, ficou bom, voltou ao estado anterior à crise, e essas hérnias estão lá há muito tempo. Ele já fazia atividade física com essas hérnias. Então não tem nada disso, ele pode retomar suas atividades normalmente. Hérnia todo mundo tem, só tem valor se der sintoma, e o sintoma normalmente não é lombalgia aguda. Ou uma lombalgia crônica ou uma dor forte que desce para a perna. Muito bem. Doutor Alexandre, para finalizar, existe uma faixa etária que corre mais riscos de desenvolver a lombalgia aguda, crônica, enfim, ou são todas as idades? Não, isso ocorre mais em indivíduos mais jovens. Você pega indivíduos de 30 a 50 anos, eles são mais propensos a ter uma lombalgia aguda. Os indivíduos mais velhos são mais propensos, pelas alterações da idade da coluna, a eventualmente ter até uma lombalgia crônica. Então a lombalgia aguda são dos pacientes mais jovens, e uma coisa importante, né? Porque o indivíduo mais jovem, a coluna ela é mais móvel, ela é mais flexível. Então esse indivíduo ele pode acabar forçando um pouco mais do que ele deveria, e por isso é que ele tem a crise aguda. Muito bem. Explicações do doutor Alexandre Elias, neurocirurgião. Doutor, o senhor gostaria de compartilhar com a gente um site, um telefone? Por favor, fique à vontade. Não, a gente tem, eu tenho um site que é exatamente para orientar sobre doenças, sobre cirurgia, uma série de coisas, alexandreelias.com.br, e com 2 Es. E aí lá você tem várias explicações sobre várias doenças, procedimentos, tudo para ajudar a orientar o indivíduo quando tem algum problema de coluna. alexandreelias.com.br. Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigado, repito, por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos. Muitas pessoas sofrem com esse problema, claro, procurando sempre um profissional da saúde como o senhor. As pessoas não podem se automedicarem, esse negócio tá uma proliferação de academias aí por aí, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso também. E a gente agradece e deseja ao senhor um bom final de semana, tá bom, doutor? Eu é que agradeço a chance de poder explicar um pouquinho mais para o público, para os seus ouvintes sobre esse problema. Muito obrigado, doutor. Bom final de semana. Um abraço.